Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Reações Brasil, mais uma vez, o quinto episódio de X-Men 97 para vocês. E hoje, meus amigos, nós iremos aqui acompanhar o quinto episódio, né? Porque, cara, o quarto episódio foi simplesmente insano, tá? Foi, assim, uma das coisas mais bugantes que já aconteceu na primeira e nessa segunda temporada até agora. Meus amigos, eu fiquei de cara. E no final do episódio, só pra gente recapitular, nós vimos uma cena pós-crédito onde o Capitão América e a Viúva Negra entrega para o Wolverine os documentos da Arma X. E ele disse que iria atrás, mas agora ele não iria sozinho, ele não estaria sozinho, mas ele teria uma equipe. Então, a princípio, eu imagino que os X-Men, né? Já que ele tem uma equipe, mas nós iremos ver o que irá acontecer nesse episódio, porque o nome dele já é Arma X Mentiras DVDs. Então, a gente vai ver já sobre a Arma X nesse quinto episódio. Então, já quero lembrar para vocês que aqui na descrição tá dividido em 3 partes. Essa é a introdução que eu faço. Segundo, reações que são partes do episódio, eu assistindo e reagindo. Os melhores momentos estarão aqui para vocês. E o terceiro são os comentários. Então, está a minutagem direitinho aqui. Quem quiser pular alguma parte, é só clicar na minutagem que vocês já serão redirecionados. Mas eu peço que vocês assistam ao vídeo inteiro para ajudar também aqui a engajar o conteúdo. E o canal também, né? E claro, pessoal, deixa nos comentários aqui o que vocês estão achando, expectativas, nome de personagem, história, o que vocês puderem contribuir aqui sempre para o canal. Então agora a gente vai assistir e reagir ao episódio. Mas antes, eu quase me esqueci, inscreva-se no canal e ative as notificações para vocês receberem mais conteúdos, principalmente os outros episódios que ainda virão, tá? Então, além de se inscrever, ative as notificações aí para vocês serem notificados quando o nosso conteúdo sair, beleza? Então, sem mais demoras, vamos logo lá pra gente assistir a esse quinto episódio e ver o que vai acontecer com essa equipe do Wolverine. E é isso aí, então vamos logo lá. Só pra recapitular, o Maverick e o Kane eram seus amiguinhos do Arma X, você e a Eurico davam uns beijinhos e... Eita, pra mim você com a Jean que era bizarro. Você e o Dentes de Sabre se odeiam, parece que não conseguem viver um sem o outro. O clássico será que eles vão se... Tô empolgado pra enfiar o Dr. Cornelius num saco de lixo por nos transformar em assassinos sem cérebro. Urra! Como antigamente, parceiro. O bando reunido de novo. A escória da Arma X está com um novo laboratório conduzindo experimentos ilegais de novo. Vai ser lindo isso na sua biografia. Não me lembro de ter forçado você a vir. Com a sua carinha de cachorrinho pidão, eu não consegui... O que é? O único mascote aqui é o que esse seu casaco de pele cheio de pulga era antes de ser atropelado. Opa! Ei! Vamos atingir isso, ferrou! Sobe! Logan! Logan! Nossa! Eita! O que aconteceu com as suas garrinhas de metal? Não se preocupa com isso. O processo do adamantio não pode ser revertido. Cães que fogem sempre acabam voltando pra casa. Mais cedo ou mais tarde. Mas que bela surpresa, Dr. Cornelius. Ladrão! Você corrompeu o trabalho do meu pai! Eu perdi uma das suas piadas. Eita! Maverick, atrás de você! Isso não parece vida selvagem local. É... No jogo do Nintendo tinha essas vespas aí. Ó, o coisa! Entre aqui. Um paradoxo irritante. Pois os passados despedaçados que tornam cada indivíduo tão propenso a se voluntariar também os tornam defeituosos. Olha. Eles sempre se lembravam, apesar das inúmeras limpezas de memória. Tanto foi descoberto, apesar de termos adquirido apenas um membro da ninhada,
Sua estrutura cerebral sugere que a ninhada é uma espécie de mente coletiva, como formigas ou abelhas. Eita. Gente, nossa, podia pelo menos ter pagado uma bebida antes. Onde vocês estão? Omega Red. Relaxa, eu te protejo, meu querido. O que o Ômega Vermelho tá fazendo aqui? Vamos embora. A gente tem que ir. Agora! A gente tem que ir. Maverick, relaxa. Ih! Bizarro. Toma essa, seu rato mentiroso! Ai, ai, ai. Nós temos que sair daqui. Parece tão ruim quanto eu o sinto, camarada. Deadpool. O Ciclope. Vamos lá, soldado. O dever chama. Aí, eu vou contar pra Jean. Ai, o que você acha disso? Pesado. Ela vai ficar irritada. Vixe. Wolverine, eu sabia que você ia voltar à razão e ouviria o seu superior. Nossa. Eita. Não faz isso, Logan. Eles não têm razão sobre você. Você não é um monstro. Você é o meu amigo. Eita. Logan. Vixe. Eu já fui contido uma vez. Mas saibam que uma arma viva como eu não pode ser detida. Nossa. Aliada do Wolverine, você também vai morrer. Ó. Homem-Aranha. Para criar o meu próprio Opa. império. Eu voltei. Ah. Pesou o clima. Eita! E é isso, pessoal. Caraca, agora sim nós entendemos como o Wolverine conseguiu recuperar suas garras de adamante. Mas a custo do quê? Será que valeu tanto a pena assim? Será que foi tão útil? Pelo que a gente entendeu, pra ele sim, né? Que no finalzinho a gente percebeu aqui o egoísmo dele, né? Mas vamos lá comentar o que aconteceu nesse episódio. Então, superando as minhas expectativas, a equipe do Wolverine não era os X-Men, mas sim os seus antigos rivais, né? Principalmente eles que passaram também pelo processo da experiência lá naquele laboratório do Dr. Cornelius. E aqui acompanhado do Morfo, que foi junto, né? E isso foi até um questionamento feito pra ele, por quê? Por que o Morfo foi com ele? Qual é o interesse dele? Até joga claro, ele tá afim do Wolverine, jogaram isso, né? Então a gente vê ali a Lady, o Dente de Sabre, o Kenner, né, se eu não me engano, e o Maverick, que são a equipe do Wolverine indo lá em direção à Arma X, até porque eles já conhecem todo aquele processo e tem o pai da Lady também que estava envolvida nisso. Então o Wolverine colocou como missão destruir a Arma X e os novos experimentos dele. Foi essa a justificativa então do Wolverine, por isso que então ele consegue reunir os seus rivais, já que também eles odeiam a Arma X, né? Então eles estão
helicóptero indo em direção ao laboratório quando são atacados por aves, né? Como se fossem uns abutres, mas eles estavam todos modificados. A gente vê até, tipo, escorrendo um líquido verde, como se fosse uma radiação desses animais, e eles atacam o helicóptero deles e eles caem lá na ilha. E depois que eles caem, eles ainda são atacados por um urso polar que também estava com essa mutação, com essa radiação no corpo deles. No meio dessa luta, eles matando esses animais, eles perceberam que o Wolverine estava sem o adamantio, né? O Dente de Sabre até questiona como ele conseguiu perder o adamantio, né? A Lady achou estranho, porque o processo do adamantio não tem como ser revertido. E ele estava sem. Eles já começam a achar estranho isso. Porém, é óbvio que o Mofo sabe por que ele está sem o adamantio. Que a gente viu que na primeira temporada o Magneto arrancou tudo do corpo dele. E aqui eles começam a achar estranho tanto o Wolverine sem adamantio e tanto esses animais infectados, né? Mas aí eles entram lá na caverna, que tem um laboratório e tudo mais, e o pior estava por vir. E o Mofo entra na caverna já querendo saber que horas eles iriam embora. Eles estavam morrendo de medo, porque lá é encontrado todos os cientistas mortos, atacados lá dentro daquela caverna, e não tinha ninguém vivo. Só que o Maverick consegue rastrear vidas ali dentro ainda, né? Sinais vitais. Então aparece quem? O Dr. Cornélio vivo. A Lady tenta até atacar ele, mas ela é impedida. E ele até disse, nossa, os experimentos sempre voltam, não é verdade? Tipo, o bom filho é casa torna. E quando nós menos pensamos, a gente descobre que esse Dr. Cornélio também estava infectado. Por quê? Por aqueles insetos que eu tanto lutei no Super Nintendo. Caraca, mano, quando eu vi isso foi nostalgia total. Porque esses insetos, eles fazem parte lá do jogo, do X-Men, se eu não me engano, do Super Nintendo, Apocalipse, alguma coisa assim. E eles aparecem algumas vezes, a gente tem que matar eles. Eu fiquei muito surpreso com isso. E esses insetos, na verdade, são a ninhada, né? Que eles parecem tipo baratas alienígenas. E o Dr. Cornelius está infectado com ela, né? E eles vão lá e matam ele, obviamente, né? Ao invés de ir embora, o Wolverine diz que eles teriam que ir mais fundo ainda na caverna. Aí eles começam a ficar desconfiados que eles podem estar infectados, né? Até porque eles lutaram contra esses insetos e algum deles poderiam estar infectados. E aí eles começam um a desconfiar dos outros. Então eles se dividem, tá? Fica o Mofo, a Lady e o Dente de Sabre, e o restante vai com o Wolverine. E a Lady começa a questionar por que o Mofo tá nessa, porque ele se empenha nisso. E ele é chamado de Tomo. No helicóptero ele já havia sido chamado disso, justamente porque ele foi questionado por que ele estava se envolvido nessa missão, sendo que ele não tinha nada a ver com aquilo. E a Lady explica para ele que isso, o Tomo, é uma lenda. Era uma raposa de uma lenda japonesa de um samurai herói. E não tinha nada que ele não fizesse para ajudar esse samurai, né? Nada que ele não pudesse se transformar. É justamente o Mofo, né? Só que, mesmo assim, as coisas não acabariam bem para essa raposa, para esse Tomo nessa lenda. Porque a Lady fala que, na verdade, o Wolverine não é aquilo que o Mofo pensa ser, né? Talvez o melhor amigo, né? A gente sabe que ele tem uma queda pelo Wolverine, né? E nisso, eles descobrem vários DVDs de arquivos de experimentos da Arma X. E eles colocam ali esses DVDs, a gente vê até eles passando por alguns processos, e ali está explicando sobre a ninhada, que a ninhada são verdadeiramente insetos meio que alienígenas, então eles pegaram, extraíram o cérebro, né? Desse inseto para poder fazer mais reproduções deles e fazerem mais experimentos. E esses fluidos do cérebro seriam usados para fazer experimentos com o adamantio, porque eles não conseguem resistir ao adamantio. Então o adamantio consegue vencer a ninhada, né? Consegue destruir esses insetos. E o Mofo é atacado, a Lady salva eles. E eles descobrem que a ninhada precisa de mutantes mais fortes, os melhores. Por isso elas escolhiam os melhores. Porque elas precisavam também evoluírem para melhorar, vamos dizer assim. E nisso eles encontram quem? O Ômega Vermelho. A gente viu na temporada passada, se não me engano, que mostra ele, aparece o Ômega Vermelho, mas ali ele ainda continua adormecido lá dentro daquela cápsula. E quanto menos a gente espera, aparece o Maverick dizendo que foram atacados. E quem foi infectado?
Wolverine. Wolverine estava transformado, né? E era um ser bizarro, tá? Ele havia sido transformado por essa infecção, por esse vírus, vamos dizer, da ninhada. E ele ataca e mata o Maverick. Então, ali a equipe X dele basicamente desaparece, porque ele é morto pelo próprio Wolverine. Sem contar que o outro havia morrido na queda do helicóptero mesmo, né? Nem sobreviveu, coitado. E nisso eles começam a lutar com o Wolverine, e no meio dessa luta, eles despertam o Ômega Vermelho. Mesmo assim, aí o Wolverine luta com o Ômega Vermelho, eles conseguem fugir disso. Só que o Morpho quer voltar para salvar o Wolverine. Ele não quer deixar o Wolverine para trás. E óbvio que Dente de Sabre não quis aceitar isso e eles começam a tretar, o Morpho e o Dente de Sabre. E o Dente de Sabre diz que, na verdade, então o objetivo do Wolverine não era destruir a Arma X, era conseguir as garras dele de volta. Por isso ele enganou eles. Por isso que o episódio tem no título também mentiras, porque o Wolverine consegue atrair ele justamente para isso, para dizer que iria destruir, mas na verdade ele queria suas garras de volta. Porém, agora o Wolverine estava infectado com a ninhada. E se ele saísse daquela forma pro mundo, a ninhada iria destruir o mundo, obviamente. Então o Morpho teve uma ideia de como capturar o Wolverine. Para o quê? Para colocar aquilo que ele quer. Ele não queria as garras de adamantio e o adamantio não consegue vencer a infecção da ninhada. Então eles iriam prender o Wolverine e iriam colocar o adamantio de volta no corpo dele e assim expelir aquela infecção dele. Como eles iriam fazer? O Morpho teve uma grande ideia. Ele se transforma no Ciclope e começa a atrair o Wolverine, falando da Jean, falando que ele era melhor. E o Wolverine aparece transtornado, né? E nisso, eles ali naquela luta tentando prender o Wolverine, o Dente de Sabre ataca ele antes, né? Bagunçando o plano deles. E o Morpho tenta, na verdade, convencer o Wolverine que eles são amigos, que eles eram uma equipe, que eles eram os X-Men. Só que o Wolverine ataca ele, né? Enfia as garras no peito dele e ele se transforma na Jean. E quando ele se transforma na Jean Grey, o Wolverine fica atormentado e a Lady prende ele na cápsula. E quando ele é preso, né? Aí começa a passar pelo processo do adamantio. Só que nesse momento aparece o Ômega Vermelho e diz que ele já ficou muito tempo preso e que agora ninguém ia mais segurar ele, que ele era uma arma de matar mesmo. E agora ele falou que o objetivo dele era matar o Wolverine e liberar a ninhada pelo mundo, né? Ele queria matar, ele queria destruir tudo. Enquanto isso, enquanto ele vai brigando, ele vai lutando com Lady, com o Morpho e tudo mais, o Wolverine termina o processo do adamantio e se liberta de dentro da cápsula e começa a tretar numa luta que só com o Ômega Vermelho. E aí que aparece aquela cena clássica dele. Ele fala, eu voltei, xará. Então nessa luta eles conseguem fugir com a nave e tudo explode, o Ômega Vermelho explode junto lá. E eles lá todo arrebentado na nave deles, indo embora, Morpho, Dente de Sabre, a Lady e o Wolverine. O Wolverine simplesmente diz que ele não era como o Morpho. Não era como o Morpho em que sentido? De lealdade, de lutar pelas pessoas, de ficar até o fim? Ele diz que alguns deles ali eram apenas uma coisa. E o Morpho até questiona, apenas o quê? Você é o quê? Você é um animal? E ele disse, é por isso que eu sou o melhor sendo um. Aí a gente já lembra da Lady dizendo pro Morpho que o Wolverine não é o que ele pensa, né? E o Morpho termina dizendo, mas você não fica triste com isso? Porque eu fico triste, né? Então assim, no final das contas, o Morpho sai decepcionado como a lenda da raposa, né? A lenda do tomo lá japonês que a Lady contou pro Morpho. E no final as coisas não acabam bem pra ele. E nisso ele sai desapontado e a Lady até dá uma olhada pra ele tipo assim, né? Eu avisei, né? E o clima do episódio termina pesadíssimo. Cara, nesse episódio foi muita ação, muita pancadaria, mas agora a gente descobre como o Wolverine consegue recuperar suas garras. E óbvio que a reputação do Wolverine sai muito mais manchada do que ele já tinha antes, né? Então a pessoa que mais se portava com ele agora também fica decepcionado. Aqueles outros lá, todos são inimigos, se matam, se amam ao mesmo tempo, mas o Morpho não esperava nada disso dele e sai totalmente triste dessa situação. Mas vamos agora esperar para o 6º episódio, vamos ver o que vai acontecer, as consequências da morte do Magneto, que ainda a gente não viu, e como a volta deles do passado e a galera do futuro se deu para os anos 90, porque ali o Morpho e o Wolverine voltaram, mas a gente não sabe o que
aconteceu depois disso, né? A gente só vê esse 5º episódio já, eles recuperando as garras do Wolverine, mas nós não sabemos como a equipe está se organizando após a luta contra o Apocalipse, não é verdade? E é isso aí, então a gente vai esperar para a semana que vem assistirmos o 6º episódio. Eu conto com vocês, por isso é importante vocês ativarem as notificações aí, tá inscrito aqui no canal também, beleza? Porque, cara, o episódio foi muito legal, claro que nem se compara com os anteriores, né? Mas existem episódios que são, né, episódios que são explicativos mesmo para nos mostrar como saímos do ponto A, passando pelo ponto B para chegar no C. Então, existem coisas que irão acontecer no meio da série que vão ser mais ou menos assim, mais tranquilo. Igual na temporada passada teve o episódio Mortendo, lembra lá da Jubileu, da recuperação dos poderes da Tempestade também. Então, são episódios mais individuais. Mas calma que talvez no 6º episódio nós já iremos ter mais explicações sobre a volta deles, dos tempos que eles estavam perdidos, beleza? Então é isso, pessoal, o episódio de hoje foi esse. Eu agradeço vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não esqueça de estar conectados e ligados com a gente, beleza? É isso aí. Tamo junto, Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Até semana que vem no próximo episódio. Conto com vocês, tá? Fui!